Quero convidar você para você abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1, nós vamos ler o verso 8 e nós vamos ler vários textos da palavra, mas nós vamos começar a nossa reflexão agora aqui em Atos 1, verso 8. A palavra de Deus, ela diz assim, o texto está aí na tela, texto muito conhecido, onde Jesus diz assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém, irmãos? Eu quero conversar um pouquinho com os irmãos hoje pela manhã sobre o poder do Espírito Santo nas nossas vidas. E o poder do Espírito Santo, meus irmãos, ele foi o ingrediente que fez toda a diferença na vida da igreja primitiva. O empoderamento que o Espírito Santo causou no coração daquela igreja, daquele povo do Novo Testamento, especialmente aqui dessa igreja do livro de Atos. O poder do Espírito Santo. O ingrediente que faz toda a diferença na nossa vida. E poder aqui, nesse texto que nós lemos, quando Jesus diz que vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, a palavra poder na língua grega é a palavra dunamis, que é daí que vem a nossa palavra dínamo. É o dínamo, né? E o que é um dínamo, irmãos? Dínamo é um aparelho que gera corrente elétrica. O dínamo é um aparelho que ele produz energia elétrica. Então, quando Jesus está dizendo aqui que vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, Jesus estava dizendo aqui que essa igreja ia receber uma força espiritual especial, vindo do céu, de Deus, para a vida deles. É um poder, é uma força espiritual, é uma capacitação espiritual, ou também nós podíamos dizer que é uma experiência de vivificação. Vivificação. Quando eu era pequeno lá no Rio Grande do Sul, eu nasci numa igreja batista alemã, e antigamente a gente cantava um hino que diz assim: vem, vivifica tua igreja. Lembra desse hino? Os mais antigos vão lembrar? Ou vem e visita, vem e visita, vem vivifica tua igreja, ó Senhor. Porque nós, meus irmãos, precisamos nas nossas vidas desse poder, dessa força espiritual que nos capacita a fazermos aquilo que Deus deseja que a gente faça na missão. Jesus já tinha dito isso em Lucas capítulo 24, eu vou pedir para abrir ali, Lucas capítulo 24, 49, Lucas relata lá no final do Evangelho, que Jesus já tinha feito essa mesma promessa para os seus discípulos. Ele diz assim: eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai, permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto, até que vocês do alto sejam revestidos desse poder espiritual, dessa força espiritual. E esse poder, o poder do Espírito Santo, meus irmãos, foi o ingrediente que fez toda a diferença na vida da igreja primitiva. Transformou cristãos amedrontados. A palavra de Deus nos diz que esse grupo aqui, dessas pessoas que foram alvos dessa promessa inicial, era um grupo de mais ou menos 120 pessoas. E eles estavam no cenáculo, eles se reuniam no cenáculo lá em Jerusalém, diz aqui Atos 1, e os evangelhos, o evangelho de João e os outros evangelhos no final, diz assim que eles estavam com medo dos judeus e eles estavam com as portas trancadas. Eles estavam com medo, eles estavam amedrontados, eles estavam fechados, eles estavam enclausurados, mas foi esse poder de Deus. Quando
os revestiu. Esse poder do alto que os revestiu fez com que eles se tornassem cristãos ousados, que eles saíssem da concha, saíssem da casca. Eles se tornaram cristãos corajosos, de amedrontados, de intimidados. Eles se tornaram então cristãos ousados e corajosos. Por causa do quê? Porque eles eram bons, eram espertos? Não, por causa do poder do Espírito Santo que os revestiu. Eles se tornaram, eles estavam com medo, e diz Jesus aqui em Atos 1, no texto aqui que nós lemos, no verso 8, diz assim que vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e aí vocês serão minhas o quê? Testemunhas. Sublinhe isso na sua Bíblia. A palavra testemunha na língua grega é a palavra mártir. O que é o mártir, irmão? Quem é o mártir? O mártir é aquele que dá a sua vida. Aí a palavra martirizado é aquele que é sacrificado para testemunhar de uma mensagem. É um mártir. Vocês receberão poder. Vocês estão com medo, vocês estão enclausurados, vocês estão intimidados, vocês estão aí com um medo horrível de sair dessas portas para fora. Jesus diz, mas vocês receberão poder quando do alto vocês forem revestidos com o poder do Espírito Santo, e aí vocês vão dar a vida pelo Evangelho. Tudo vai mudar. De gente intimidada para gente corajosa. De gente que está gaguejando ali com medo para falar para gente ousada. É muito curioso que isso aconteceu, se cumpriu essa promessa, como os irmãos sabem, né, no dia de Pentecostes. Pentecostes é 50 dias depois da Páscoa. É muito curioso que quando essa palavra se cumpriu, eles começaram, cheios do Espírito Santo e do poder, a falar ousadamente as maravilhas de Deus, na língua de todos os povos, em idiomas diferentes. Foi um milagre sobrenatural que aconteceu, mas eles se levantam. E é muito curioso que 50 dias antes eles tinham fugido. O apóstolo Pedro, por exemplo, 50 dias antes, na Páscoa, quando ele foi pressionado, o que ele fez? Vocês lembram? Quando ele foi pressionado por aqueles que estavam julgando Jesus, ameaçado, ele fez o quê? Ele negou Jesus. Ele se encolheu. Ele se calou. Mas agora, quando a promessa se cumpre e eles são revestidos com esse poder, o texto nos diz aqui que Pedro se levanta e prega ousadamente o Evangelho de Jesus para as mesmas pessoas que 50 dias antes ele correu. Para o mesmo público, na mesma cidade, para o mesmo auditório. 50 dias antes eu fugi, agora eu me levanto e prego. O que fez a diferença? Ele fez uma faculdade de um mês rápida, é isso? E o que foi? Qual foi a diferença? O poder do Espírito Santo que os revestiu. Esse foi, meus irmãos, o ingrediente fundamental que fez toda a diferença na vida da igreja primitiva. Essa força espiritual, esse empoderamento, essa vivificação que o Espírito Santo produz na vida da sua igreja. E agora pela manhã eu quero tentar bem rapidamente responder 3 perguntas sobre o poder do Espírito Santo que às vezes a gente tem no coração, sobre esse poder que é derramado. Eu quero responder 3 perguntas. A primeira: esse revestimento de poder era só para eles ou é também para nós? Será que essa promessa era só para essa igreja aqui? Ou essa promessa também é para nós? Porque o Pentecostes foi um evento único. O Pentecostes não se repete, ele é um evento único na história. Mas a promessa que está embutida aqui nesse Pentecostes
essa experiência única da igreja, aqui é exclusiva, mas a promessa foi só para eles ou é também para nós? Jesus, nós lemos o texto que Jesus manda eles esperarem na cidade para serem revestidos do alto com poder. Eles esperaram. E nós também podemos esperar ou não? Nós podemos ter essa expectativa como igreja? Que o Senhor também pode nos dar esse poder? Essa mesma experiência? E sim, a resposta é sim, nós podemos sim ter essa expectativa também para nós, por 3 razões. A primeira razão é que aqui o texto de Atos fala que todos os presentes no cenáculo, eram mais ou menos quantos irmãos? 120, todos presentes naquele momento, os 120 ficaram cheios da plenitude do Espírito Santo. Atos capítulo 2, do verso 1 até o 4. Olha o que diz o texto. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, e aí também vai se cumprir aquela promessa que Jesus fez, em Lucas e em Atos 1:8. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Aqueles 120 estavam naquele cenáculo. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Vamos ler juntos o verso 4 agora? Vamos ler juntos? Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Todos eles, não são só os apóstolos, não foi só Pedro, João e Tiago, não foram toda aquela congregação, ela foi cheia do Espírito Santo. Nós podemos esperar, segunda razão, porque Pedro, inspirado, cheio do Espírito Santo, vai explicar agora para as pessoas que estavam ali, uma multidão que começou a questionar, falou assim: esses caras estão bêbados, eles beberam, é 9 da manhã e eles já beberam. O pessoal começa a questionar, e Pedro, então, cheio do Espírito Santo, agora vai se levantar e vai explicar que o que estava acontecendo ali é o cumprimento de uma profecia do profeta. Qual profeta? Joel. É o cumprimento de uma profecia do profeta Joel. E essa profecia, meus irmãos, ela se refere a toda a carne, toda a humanidade. Por isso que a gente pode esperar. Olha só o que diz Atos, capítulo 2, a explicação de Pedro agora, do verso 17 e 18. Pedro está explicando. O que vocês estão vendo acontecer aqui, pessoal, é a profecia se cumprindo. Que profecia? Aí ele começa a citar. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre o quê? Toda a humanidade, toda a carne. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os seus jovens terão visões. E os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. E ele diz assim: está se cumprindo isso, o espírito sendo derramado aqui sobre toda a carne. E aí, só que tem mais um detalhe, essa profecia de Joel, ela se refere a todas as pessoas, é uma possibilidade para todas as pessoas, mas também se refere agora a toda a história. Olha o que diz a profecia, Atos 2, verso 20. Essa profecia, ela vai até o fim dos tempos. Olha que coisa. Vamos ler juntos o verso 20? O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes. Então, é até o grande e glorioso dia do Senhor. É quando Jesus voltar, o grande e glorioso dia do Senhor. Essa profecia, o que Pedro está dizendo aqui, meus irmãos, é que essa profecia, ela começa a se cumprir aqui,
mas ela não se limita a Atos capítulo 1 e 2. Ela começa aqui, mas ela não se limita aqui, porque ela é oferecida para toda a humanidade e até o fim dos tempos. Portanto, a gente pode esperar ou não? Nós estamos dentro, né, das possibilidades da profecia aqui. Então nós podemos esperar. E mais, Pedro diz mais, na sua explicação, Atos 2, verso 38 e 39, quando aquela multidão ouve a pregação de Pedro, cheio de poder do Espírito Santo, o mesmo Pedro que 50 dias antes tinha se acovardado, agora se levanta ousadamente, cheio do Espírito e prega, a multidão fica compungida no coração, e eles perguntam assim, o que a gente vai fazer? Que palavra? O que a gente vai fazer? E aí, verso 38 e 39, Atos 2, 38 e 39, Pedro respondeu, arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado, em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos seus pecados. E o que, irmãos? E vocês, amém? Receberão esse dom, essa promessa, vocês receberão, mas isso não é só para vocês. Verso 39, vamos ler juntos o verso 39? Porque a promessa é... Amém? Você é chamado? Nós estamos incluídos nessa palavra de Pedro ou não? Então a promessa é para quem também? A gente pode esperar? Pode. Isso aqui não é uma coisa restrita ali para o Novo Testamento, mas nós podemos esperar o poder, sermos revestidos pelo poder do Espírito Santo de Deus. A segunda pergunta, nós devemos buscar esse poder do Espírito Santo? Então nós entendemos que ele é para nós, mas nós devemos buscar isso, ou Deus, ele dá esse poder para quem ele quer? E aí? Vamos debater agora aqui. Né? Nós podemos buscar isso? Nós devemos buscar isso? Ou não adianta buscar, porque é para nós, mas Deus dá esse revestimento de poder, de capacitação, de força espiritual, conforme lhe apraz e para quem ele quer. Não adianta eu buscar, eu tenho que esperar que Deus derrame sobre mim, conforme a vontade dele. E meus irmãos, o que a palavra de Deus nos ensina é que nós não podemos controlar o Espírito Santo, amém? Nós não podemos controlar o Espírito Santo. O vento sopra onde quer. O vento sopra onde quer. Os dons espirituais também, que a palavra de Deus diz que os dons, que é uma capacitação espiritual para nós fazermos a obra, os dons espirituais, ele dá e distribui conforme lhe agrada, amém? Então ele dá dom conforme lhe apraz, conforme o seu querer, mas ao mesmo tempo que nós não podemos controlar o Espírito, a palavra de Deus diz sim, nós podemos e devemos desejar e buscar em oração esse poder do Espírito Santo, amém? Conquanto eu não possa controlar o Espírito, mas a palavra de Deus me diz assim, sim, agrada a Deus e você pode sim e deve buscar e desejar em oração ser revestido por esse poder. É o que nós vemos no Novo Testamento. Por exemplo, quando essa igreja aqui de Atos está agora ameaçada pelas autoridades judaicas e romanas também, eles estão ameaçados, olha a oração que eles fazem, Atos capítulo 4, Atos capítulo 4, Atos 4, verso 29 a 31, o poder, os poderosos ali daquele lugar mandaram eles calarem a boca, proibiram eles de falar, sob ameaças de violência
e ameaças de morte. Pedro estava preso, Pedro e João estavam presos, eles foram soltos, eles foram açoitados. Eles chegam e eles compartilham com a igreja aquelas ameaças que estão diante deles. Como é que você se sentiria se fosse você diante de nós agora? O que nós vamos fazer? Tem ameaças sérias. E aí eles fazem uma oração para Deus. E qual é a oração que eles fazem? Verso 29 a 31, Atos 4, 29 a 31. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e mata eles, é isso? Dá um infarto, Senhor, neles, em nome de Jesus. Que o sujeito, que o Herodes caia, bata a cabeça na quina da porta, na quina da mesa e morra. Amém, aleluia, aleluia. Tem muito crente assim hoje. Tem? É impressionante. Tem muito crente assim hoje. Diferente desses irmãos, porque eles não pedem isso. Eles não pedem o mal. Olha o que eles pedem. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia, enquanto o Senhor estende a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu servo, do teu santo servo Jesus. Verso 31, vamos ler juntos agora? Essa é a oração. Olha o que acontece. Tendo amém? Então, a promessa é para nós, e a gente pode buscar isso, a gente deve, no momento difícil, no momento de deserto, no momento de ameaça, no momento que não está fácil, a gente pede para Deus nos capacitar a enfrentar. Nos capacita, Senhor, nos dá ousadia. Senhor, eu estou seco, eu preciso do teu poder para enfrentar aquilo que está diante de mim, Senhor, diante de nós, que não é fácil, é sério, é perigoso, mas, Senhor, nos capacite, Senhor, não a desejarmos o mal, pelo contrário, nós queremos salvação, e levar isso com ousadia. E aí diz que Deus respondeu à oração, o Espírito Santo, mas eles já não eram cheios do Espírito Santo, veja como eles foram cheios de novo. E o lugar tremeu, e eles começaram a anunciar ousadamente a palavra de Deus. Nós podemos sim, meus irmãos, orar, em oração, desejar e pedir que Deus nos revista do alto com o seu poder. Efésios 3,16, essa é uma oração. Efésios 3,16 é uma oração que Paulo faz pela igreja, as igrejas da Ásia. Olha qual é a oração de Paulo. Peço a Deus, vamos ler juntos, irmãos. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder. Essa é uma oração que Paulo fazia pela igreja. Que vocês sejam fortalecidos com poder. E nós devemos fazer. E o Senhor Jesus nos ensina que em Lucas 11, verso 13, vou pedir para abrir lá, Lucas 11, verso 13, uma palavra de Jesus. Jesus diz assim: ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Podemos pedir? Jesus nos diz para pedir. Se a gente que é mau sabe dar coisa boa para os nossos filhos, quanto mais o nosso Pai vai dar a capacitação do seu Espírito, a unção do seu Espírito para aqueles que lhe pedirem. Essa é uma promessa que Jesus faz. Temos que pedir, amém, irmãos? Temos que desejar esse poder que faz toda a diferença. E em terceiro, a última pergunta sobre esse poder do Espírito Santo é: esse poder ele é permanente em nós ou ele pode enfraquecer em nós? Esse poder é permanente? Uma vez que eu
eu recebi esse poder, essa força espiritual, uma vez que eu recebi isso, isso é permanente ou isso pode enfraquecer? E aí? O que vocês acham? Não é permanente. Pode enfraquecer. Pode se apagar. É o que a palavra de Deus nos ensina. Efésios capítulo 1, versos 13 e 14. Vou pedir para abrir lá, Efésios 1, 13 e 14. O que é permanente na nossa vida, meus irmãos? Permanente é a presença do Espírito Santo. O selo do Espírito Santo é permanente, amém? Porque diz aqui Paulo, nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo também nele crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Só o verso 13, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Quando eu ouvi o evangelho e criei, naquele dia eu fui selado com o Espírito Santo. Ele é uma garantia, é o penhor. Penhor é uma garantia até o dia da redenção. Então, o que é permanente? É a presença do Espírito Santo no nosso coração. Amém, irmãos? Agora, para essa mesma igreja que estava selada, olha o que o apóstolo Paulo diz em Efésios 1, ele diz em Efésios 5,18. Para essa mesma igreja agora, Efésios 5,18. Vamos ler juntos? E não se embriaguem, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Olha que coisa curiosa. Essa igreja que está selada com o Espírito, Paulo diz agora, enchei-vos do Espírito. Por quê? Porque uma coisa é o selo do Espírito, meus irmãos, outra coisa é a plenitude do Espírito. Eu posso ter o Espírito Santo de Deus na minha vida, mas não estar sendo cheio desse Espírito, não estar sendo dirigido. O que a palavra de Deus nos ensina no Novo Testamento é que eu posso ter o Espírito Santo de Deus em mim, mas eu, mesmo assim, ser um cristão carnal. O que é um crente carnal? É o crente que tem o Espírito Santo, mas ele não anda no Espírito. Ele tem o Espírito, mas ele anda na carne. O que é andar na carne? Andar na carne é andar nas minhas forças, é andar nas minhas possibilidades, é andar na minha energia. Isso é andar na carne. E aí eu tenho o Espírito Santo, mas eu não desfruto desse poder, dessa capacitação do Espírito. Eu não sou cheio do Espírito. Por isso que para a mesma igreja que diz que tem o selo, ele diz também, enchei-vos. Se deixem encher do Espírito Santo, porque a gente pode ficar vazio da plenitude do Espírito. Em 1 aos Tessalonicenses 5,19, Paulo diz o que aí? Não apaguem o Espírito. E a ideia aqui é a ideia de fogo. Eu não perco o selo, mas eu posso perder o quê? O fogo. Eu posso perder o fogo. Não apaguem o Espírito. Porque nós podemos, meus irmãos, com as nossas vidas, nossas atitudes, as circunstâncias da vida, a gente vai esvaziando o tanque. A bateria vai baixando, a minha força, e eu ando só na minha força, que é muito pouco. E não ando nas possibilidades do Espírito Santo de Deus. A palavra diz que para nós não entristecermos o Espírito, porque nós podemos sim fazer isso. Então, esse poder do Espírito Santo, ele é permanente ou ele pode enfraquecer? Ele pode enfraquecer. Por isso que a palavra de Deus diz, se deixem encher por esse Espírito. Não apaguem. O poder, meus irmãos, é algo que eu experimento hoje diante de um desafio. Eu oro, eu desejo, Deus me capacita. Mas aí a gente vive a vida, coisas acontecem, a gente vai murchando, a gente vai esvaziando, a gente vai secando. E eu tenho que buscar de novo em oração, pedindo, Senhor, me renova.
Nós, como igreja, fazemos essa oração, não é verdade? A gente ora pedindo: renova-me, Senhor Jesus. Irmãos, nós precisamos constantemente de renovação na nossa vida. Nós precisamos constantemente buscar a renovação dessa força, desse empoderamento que vem do alto e que nos reveste para nós continuarmos a nossa caminhada com toda a ousadia, com toda a fé. Porque senão, meus irmãos, a gente não aguenta. Na minha força, não dá. Eu preciso do auxílio, do poder do Espírito Santo na minha vida. Uma coisa é a gente ter o Espírito Santo, estamos selados. Mas outra coisa é a gente andar e buscar andar nesse poder do Espírito Santo. É outra coisa. E às vezes nós somos cristãos, mas nós estamos andando tão murchos, tão encolhidos, tão amedrontados, tão assustados. E o que nós estamos precisando é do alto sermos revestidos com esse poder, porque a gente vai perdendo esse fogo ao longo do caminho. E aí eu pergunto para você que chegou aqui hoje: como é que está teu coração? Como é que está teu coração, meu irmão? Nós precisamos ter as nossas forças renovadas e fortalecidas, amém? Nas nossas vidas. Como é que está o teu coração? Como é que está teu coração hoje? Nessa manhã, você chegou aqui. Você está murcho? Você é cristão? Você está vazio? É curioso, né, que a Isaías 40 diz que ele diz que os jovens que são um símbolo de vigor e de energia, até os jovens de cansados caem. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Tudo posso naquele que me fortalece, porque eu preciso desse auxílio na minha vida. Então essa promessa é para nós, essa promessa precisa ser renovada, amém, irmãos? Ela de novo e de novo, e nós podemos, em oração, desejar e pedir isso a Deus, amém? Vamos ficar em pé. Eu quero convidar os irmãos do louvor para virem aqui. Vamos ficar em pé. Fecha os teus olhos agora, enquanto os jovens se preparam. Eu não sei qual tem sido a sua oração diante de Deus, mas eu tenho feito essa oração da igreja primitiva, porque às vezes a gente murcha, irmãos, a gente seca, e nós precisamos pedir para o nosso Pai: Senhor, renova-nos, Senhor, renova a força, me fortalece, visita a tua igreja, vem e visita o teu povo. Então fecha os teus olhos agora e coloca o teu coração diante do Senhor. E no teu coração, se assim você entender que deve, que está precisando, peça: Senhor, me dá do teu poder, renova o teu poder em mim, renova o teu poder em nós, para que a gente possa ousadamente, com toda a coragem, nós seguirmos em frente para aquilo que está à frente de nós, as ameaças, as dificuldades, as notícias, enfrentarmos tudo, Senhor, cheios da tua presença, do teu poder e do teu Espírito. Nosso Deus e nosso Pai, nessa manhã, o Senhor conhece como anda o nosso coração, mas nós estamos aqui, Senhor, juntos como igreja, e aqueles que o Senhor conhece o coração daqueles que hoje estão se abrindo para o Senhor, reconhecendo que precisam do Senhor uma visitação,
precisam do Senhor, um toque, uma renovação. Porque esse, Senhor, é o ponto que faz toda a diferença, Senhor, na nossa caminhada. É a presença viva do Senhor em nós. É o Senhor nos renovando, é o Senhor nos fortalecendo. E o Senhor sabe, Senhor, do quanto cada um aqui precisa de uma medida, Senhor, da Tua visitação. Mas nós queremos pedir, visita-nos. Vem e visita, Senhor, a Tua igreja. Renova-nos, Senhor Jesus. Renova os nossos corações. Porque nós reconhecemos que sem o Senhor nós nada podemos fazer. Sem a Tua seiva, sem o Teu dom, sem o Teu poder, Senhor, nós nada podemos fazer. Sem o Teu poder, Senhor, nós vamos nos tornar galhos infrutíferos nessa videira. Mas com o Teu poder, nós vamos continuar produzindo muito fruto. Abençoa cada irmão, cada amigo que entrou aqui nesse lugar. Abençoa, Senhor, o Teu povo. E que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, e que a consolação e o poder do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, desde agora e se renovando para sempre, em nome de Jesus. Amém.